Aleluias, graça completa para você que está aqui nos assistindo nesta manhã. Hoje nós iremos continuar a escola de oficiais e aí é um assunto muito importante. Por quê? Porque hoje a gente vai falar sobre a importância de você ser testemunha e do que é que você está sendo testemunha também. Porque diariamente, através das nossas ações, a gente vai transmitir aquilo que a gente acredita ou aquilo que a gente não acredita. Então, geralmente, com as circunstâncias que acontecem no seu dia a dia, você vai estar manifestando a qual Deus você está servindo. E em Atos capítulo 1, verso 8, que está aqui na tela, fala assim, ó: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então havia uma condicional para a igreja ser testemunha de Cristo. A primeira coisa que teria que acontecer era a descida do Espírito Santo. Então isso significa o quê? Que antes disso a igreja não poderia ser considerada testemunha de Cristo. Então, se eu me considero testemunha de Cristo, né? Eu preciso estar neste novo e neste vivo caminho, após Atos 2, que é quando o Espírito desce sobre toda a carne. Então há uma condicional para você poder ser testemunha de Cristo. Você precisa estar após Atos 2, que é quando o Espírito desce sobre toda a carne. Então, quando o Espírito desce sobre toda a carne, ele dá essa garantia das pessoas serem testemunha dele em todo e em qualquer lugar. Não só dentro de uma igreja ou quando se reúne com o corpo de Cristo, mas agora em todos os lugares você tem essa capacidade de ser testemunha de Cristo. Então, aquele que for testemunha de Cristo, ele não vai ser envergonhado. Romanos 1,17 ou 1,18 vai falar que aquele que confia nele não vai ser enganado e nem confundido em situação nenhuma. Então é muito importante a gente entender isso, que aquele que estiver, agora vivendo, 1,16 eu acho. Aquele que estiver vivendo em Cristo agora, não vai estar mais preso nestas coisas, olha lá, ó. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então aquele que for ser testemunha de Cristo precisa colocar isso na cabeça, que não existe mais situações para ele ser envergonhado. Agora toda situação que ele for passar, ele tem que considerar com dois fatores: ser leve e ser momentâneo. Então eu preciso aprender que agora eu não estou vivendo mais, como está escrito lá em Filipenses 3,19, para agradar o meu próprio estômago. Hoje a vida que eu vivo é para agradar a Cristo. Então eu tenho que colocar isso em todo o tempo, até nas escolhas que eu vou fazer. Tem um versículo que eu estava lendo, aí eu não vou saber onde está de cor. Isso está em Corinto. Ele fala assim, ó: quer comamos ou quer bebemos, tudo que a gente for fazer precisa servir para a glória de Deus. Então eu preciso tomar muito cuidado, porque às vezes as coisas que eu estou fazendo estão servindo só para alegrar a minha própria consciência humana. Então é muito importante eu tomar cuidado, porque em toda hora eu vou estar manifestando qual é o evangelho que eu acredito. Romanos capítulo 16 fala muito sobre isso, sobre a gente confirmar o evangelho. Paulo aprendeu durante um período da vida dele que ele tinha que viver a vida dele para confirmar esse evangelho. E o que é o evangelho? O evangelho, ele não é palavras persuasivas de homens, mas o evangelho está lá em 1 Coríntios 2,4, 2,4 acho que é. 1 Coríntios 2,4 vai falar o quê? Que o evangelho não é palavras persuasivas de homens. O evangelho agora é um evangelho de poder. É um evangelho que vai demonstrar o poder do Espírito. Então eu não vivo mais agora para ser direcionado por palavras humanas. Lembrando que as palavras humanas estão muito ligadas à sabedoria terrena. Eu não posso mais ser direcionado por isso. Eu tenho que estar todo o tempo transformando a minha mente. Para quê? Para que ela vá sendo, convergida, como está em Efésios 1,10. Ela ser convergida à vontade de Deus. Então, em todo tempo, a gente vai se apresentar como testemunha de alguma coisa. Talvez você pense que servir a Deus é só nas 2 horas de culto, às vezes, que possa ter no seu ministério. Mas servir a Deus é você diariamente confirmar Cristo. E confirmar Cristo é você desconfirmar aquilo que está na sua mente humana. Às vezes na sua mente humana tem tudo, menos Cristo, Então você tem que desconfirmar todo o pensamento, toda a filosofia, toda a tradição, todo o costume humano que exista.
Então, diariamente, você tem que fazer o que está lá em Colossenses 2:8. Você tem que tomar muito cuidado para não se prender com sabedoria humana. Então, todo dia eu tenho que aprender a confirmar Cristo, a confirmar os planos de Cristo aqui dentro. Primeiramente aqui, para que transborde do lado de fora. Por exemplo, o apóstolo Pedro, lá em Atos capítulo 10, quando aqueles animais estão descendo, ali ele não estava confirmando Cristo, ali ele não estava sendo testemunha de Cristo, ali ele estava sendo testemunha da religião, testemunha daquilo que ele aprendeu lá atrás. E às vezes isso é um problema que acontece ministerialmente falando, porque às vezes a pessoa ela é até testemunha, mas ela é testemunha daquilo que Cristo passou há 20 anos atrás. Não é testemunha da novidade de vida do que Cristo está passando hoje. Então é muito importante diariamente eu entender que eu ser testemunha de Cristo é eu ser testemunha, coloca para mim, Hebreus capítulo 10, verso 20. É eu ser testemunha de um novo e vivo caminho. Então é um caminho que sempre vai estar vivo e sempre vai estar se renovando, sempre vai estar trazendo coisas novas. Então é muito importante eu não ser igual ao apóstolo Pedro nesse caso. Ele até foi testemunha, mas ele foi testemunha de uma informação antiga. Então eu não posso estar sendo testemunha de informações antigas. Até mesmo quando se diz a respeito do ministério do Espírito. O ministério do Espírito, ele é um ministério de fogo. E como ele é um ministério de fogo, esse fogo ele vai consumindo, ele vai crescendo, ao ponto que se eu não tomar cuidado, 1 Tessalonicenses fala que a gente pode apagar o fogo do Espírito. Então é muito importante eu não apagar esse fogo do Espírito, eu deixar ele constante. E entendendo que o ser testemunha de Deus é uma das maiores vantagens que a gente pode ter. Por quê? Quando a gente está sendo testemunha de Deus, Ele fala na palavra dele que a gente vai estar sendo sustentado por essa palavra. E essa palavra, ela sustenta todas as coisas que existem. Então, aquele que for testemunha de Cristo vai ter a habilidade, a capacidade de sustentar todas as coisas. Pega água para mim, por favor. Vai ter a capacidade de sustentar todas as coisas que existem. Então é muito importante você entender essa honra que você recebeu de Deus, de poder estar sustentando hoje todas as coisas por esta palavra, que não é uma palavra dada para homens, mas é uma palavra que você só consegue entender com a mente de Cristo. Então, seja coisas boas ou coisas ruins que você venha passar, lembre-se que tudo isso é só uma possibilidade de você poder manifestar essa grandeza e essa soberania de Deus. Então, não vê mais a situação ruim como algo ruim. Não veja mais a situação ruim como algo ruim. É só uma situação. Abre para mim 1 Coríntios 1,17. 1,19, eu acho. Que ali vai falar que é necessário que às vezes aconteça tribulações ou situações ruins. Para quê? Para que se manifeste o verdadeiro. 1 Coríntios 11, 19. Vai ser importante para quê? Para que se manifeste, 19, isso. Para que se manifeste o verdadeiro. Então é muito importante você entender que até as coisas ruins que vêm acontecer na sua vida, se você estiver em obediência a Deus, isso vai contribuir para o teu bem. Então o Cristo, ele nos colocou nesse novo e nesse vivo caminho com uma função: ser testemunha dele. Eu tenho que fazer morrer minha natureza humana, eu tenho que fazer morrer tudo aquilo que eu não concordo, com aquilo que eu não acho certo, sabe? É curioso como que a nossa mente humana às vezes quer ultrapassar o tempo e o modelo de Deus. Porque a nossa mente humana ela vê muitas coisas erradas. E às vezes por ela ver muitas coisas erradas, ela já quer ir mudando tudo na hora. Mas Deus, ele tem paciência às vezes para trabalhar, e às vezes muita paciência, né? Então eu preciso adaptar a minha mente até para entender qual é o plano de Deus, como é que Deus está montando as coisas. E se você tiver a mente de Cristo, você vai estar vendo sempre glória. Essa semana eu estava dando uma aula para uma pessoa, e aí a pessoa ela falou: nossa, mas olha, isso tem que mudar, isso tem que mudar, isso tem que mudar, blá, 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 blá. Só que se você tiver a mente de Cristo, mesmo você sabendo tudo isso que precisa mudar, você consegue ver Deus trabalhando também.
Não é como se você ficasse vendo Deus sentado sem fazer nada e só a lista crescendo. E às vezes a igreja está desse jeito. Não a igreja física, tá? Eu estou falando as pessoas. Às vezes ela só tem uma lista. A lista só vai crescendo do que é que Deus tem que fazer, do que é que Deus não fez ainda, do que é que está faltando. E parece que a lista só cresce. Mas um dos benefícios que eu e você tem de estar em Cristo é que a gente sabe que mesmo com situações aparecendo para serem consertadas, Deus está trabalhando. Várias outras situações vão sendo consertadas durante o processo também. Então é muito importante você estar em Cristo durante essas situações. Por quê? Porque você não vai estar sendo enganado e nem confundido. E você não vai se arrepender de estar nessa obra, nesse ministério. Então o que é que faz as pessoas retrocederem? Ou desanimarem, né? Ficarem tristes, né? Ou perderem a palavra de Deus fala, a gente perdeu o ânimo, né? É a gente ficar sem comunhão com Deus. A falta de comunhão com Deus vai fazer você perder essa fiação que faz você ter as características do fruto do Espírito, que é a alegria, que é paciência. Então é muito importante a gente entender isso, que para eu ser testemunha de Cristo de verdade, eu não posso agir como um ser humano age normalmente. Eu tenho que estar muito em comunhão com Deus, porque senão eu vou achar que a lista das coisas ruins são maiores do que das coisas boas. E não é assim que funciona. Quando você está em Cristo, a lista das coisas boas, ela é uma lista, Paulo fala assim, olha, é um peso de glória muito mais excelente. Então, lá em 2 Coríntios capítulo 3, verso 10, Paulo ele fala que neste ministério de hoje, você tem a capacidade de viver muito mais glória. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito já não resplandece, diante da atual sobreexcelente glória. Então hoje a glória que tem nesse ministério de você ser testemunha de Cristo é muito maior do que tudo isso que acontece de forma humana. 11, por favor. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Então hoje as obras que eu e você vamos fazer, elas serão permanentes, elas irão permanecer. Isso se for obras em Cristo, né? Se não for em Cristo, vai ser apagada pelo fogo. Então olha a honra que eu e você recebemos, de escrever coisas que serão eternizadas no interior das pessoas, não só no interior das pessoas, mas em tudo aquilo que já foi criado, e até no que não foi criado ainda. Então é muito importante você entender isso, que eu ser testemunha de Cristo é eu, todo tempo, dar tchau para várias outras coisas que para mim era normal na minha vida. Sabe, Paulo lá em Filipenses capítulo 3, a partir do verso 8, ele fala assim, olha, eu tive que largar muitas coisas que antes para mim eram valiosas. Para quê? Para que eu viva esse sobreexcelente conhecimento que é em Cristo. Então, servir a Deus, ele não pode ser só quando as coisas são agradáveis. Geralmente isso é em começo de ministério, né? As pessoas começam um ministério e às vezes pegam firme. Mas por que não permanece? Porque a comunhão com Cristo vai diminuindo. E, gente, a comunhão com Cristo, ela, segundo a carne, ela sempre vai ser mais difícil. Como assim ela sempre será mais difícil? A gente pensa que a nossa carne, com o tempo, ela vai se adaptando, né, a se relacionar com Deus. Nem sempre. Às vezes vai só ficando mais difícil o processo, porque você vai passando cada vez mais situações complicadas, que você chega num período que você fala assim, agora já era. Por exemplo, o apóstolo Paulo, no começo, a perspectiva que eu estou tendo agora, para o apóstolo Paulo no começo foi até mais fácil servir a Deus. Quando ele se converteu de Saulo para Paulo, ali foi muito fácil, porque de começo ele não estava sendo perseguido, ele não estava passando por diversas tribulações. Ele fala que a única dificuldade que ele tinha era largar aquilo que ele tinha como precioso, né, que era a religião dele e todos os títulos que isso trouxe. Só que mais para frente a gente percebe que ele passou muito mais dificuldade. Por exemplo, o apóstolo Paulo, no fim do ministério dele, ele fala assim, olha, que ele foi perseguido e ele foi tentado além das forças dele, e além disso, ele chegou a quase a ser morto. Então, quanto mais você vai se relacionando com Deus, nossa, que notícia boa, né? Quanto mais você vai se relacionando com Deus, mais a sua carne vai gritar, mais as coisas segundo a carne vão ficar complicadas.
Mas isso não significa que é para você retroceder, para você reclamar. Porque as pessoas elas querem servir a Deus segundo o modelo que a carne delas se adaptam. Então, se a minha carne está bem adaptada, às vezes, dentro de um ministério, ou seja lá como for, aí você acredita que você está tendo um relacionamento legal com Deus. Mas o seu relacionamento ele só está fixo mesmo quando em todas as situações você permanece fiel. A fidelidade com Deus, ela não é manifestada quando tudo está dando certo. Ou quando você concorda com tudo. Estou sendo fiel a Deus. Não. Isso daí, né, até Jesus de Nazaré falava que até os ímpios, né, agradeciam e glorificavam a Deus quando tudo dava certo. Isso daí não é uma manifestação do Espírito ou uma característica do fruto do Espírito. Isso aí até os ímpios fazem. Por exemplo, quando alguém é curado, né, seja alguém fora da igreja, né, do núcleo que vem para congregar. A pessoa que é curada lá fora, eles agradecem a Deus também no momento de cura. Isso aí até o ímpio faz. Então é muito importante entender que a gente não foi chamado para agradecer a Deus ou devotar, né, alguma gratidão a Deus somente quando as coisas dão certo. A gente precisa ser diferente. A gente precisa aprender a ser testemunha de Cristo de verdade. Isso daí não é a testemunha de Cristo, isso daí é a testemunha interesseira de Cristo. A gente não foi chamado para ser desta forma. Então, Efésios 5:27 vai falar que a gente recebeu a característica de se apresentar como igreja gloriosa. Mas eu só vou 27. Mas eu só vou me apresentar como igreja gloriosa, como igreja sem defeito, não é quando eu parar quando eu manifestar um carro, ou quando eu manifestar uma casa grande, ou quando eu conseguir os meus sonhos. Não é isso a igreja sem defeito. A igreja sem defeito é a igreja que para de colocar defeito na obra de Cristo. A igreja sem defeito é a igreja que para de reclamar da própria vida, porque essa área não funciona, isso não dá certo. Isso é eu ser a igreja sem defeito. É eu parar às vezes de estar reclamando daquilo que Deus me chamou para ser, ou daquilo que Deus me colocou para fazer. Então, às vezes a gente diz que é a igreja sem defeito, mas o que mais vive fazendo é reclamando. Reclamando de quem é que Deus coloca do nosso lado. Já imaginou se Paulo, ele fala assim lá em 1 Coríntios 9, eu tentei e fiz de todas as formas para não ser um peso para vocês. Se Paulo se tornasse um peso para aquela igreja, ele automaticamente não estaria se manifestando como igreja gloriosa. Ele estaria se manifestando como igreja que reclama e reclama de tudo. E ele ainda fala assim, olha, aquele que prega o evangelho, acho que é 1 Coríntios 9:14. Ele fala assim, aquele que prega o evangelho tem que viver do evangelho. Isso era uma ordem, era uma lei de Deus. E a igreja de Corinto não estava querendo seguir essa lei espiritual. Mas nem por causa disso ele ficou lançando defeitos na igreja. Então eu e você, a gente precisa tomar muito cuidado, por quê? Porque a gente recebeu uma carreira proposta, que é que está lá em Efésios 5:27. Que é a carreira da gente ser uma igreja sem defeito, sem mácula, né? Sem culpa. Mas às vezes eu não sou a igreja que me culpa, mas eu culpo os outros. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque ser testemunha de Cristo é a gente aprender a falar aquilo que Cristo fala. Pensar como Cristo pensa. E não só a respeito da minha vida, mas aprender a olhar o outro também como uma pessoa que faz parte do corpo de Cristo e falar aquilo que Cristo pensa a respeito de uma pessoa. Essa semana foi alguém lá em casa e eu brincando, eu falei assim, nossa, Cristo só revela coisas ruins para você a respeito da vida do outro, né? Que a pessoa nunca revela algo bom, seja no espiritual, ou às vezes até financeiramente, ou em parte nenhuma da pessoa, que ela nunca revela algo bom, algo positivo. Então, às vezes, por não conhecer aquilo que a palavra de Deus diz, a gente diz só aquilo que a gente vê na carne das pessoas. Então, é muito importante que eu aprenda a revelar para o outro. E o que é revelar para o outro? Na conversa. Quando eu for conversar com alguém, às vezes você sabe todos os trilhos que a pessoa está colocando de forma errada ou equivocada. Mas você tem que falar aquilo que a palavra de Deus ela fala, se é que você é testemunha de Cristo. Quando um advogado vai entrar em defesa a favor da vida de uma pessoa, ele nunca vai falar a opinião dele, ele nunca vai criar uma situação ou falar algo inexistente, ele tem que falar algo que está pautado na lei. E a gente precisa aprender a falar aquilo que está pautado na palavra. Às vezes eu posso não concordar, eu posso não gostar, mas eu tenho que manejar muito bem a palavra da verdade.
Eu tenho que ser esse obreiro, né, que não se envergonha, que maneja muito bem a palavra da verdade. E que também não está todos os dias se embaraçando. 2 Timóteo 2,4 vai falar que eu não posso estar me embaraçando com aquilo que está acontecendo. E que for necessário, eu preciso ser obediente e obediente até morte. Filipenses 2,8. Filipenses 2,8. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O que acontece? Existem pessoas que não se incomodam em morrer. Na verdade, algumas até esperam pela morte, pensando que morrendo vai ver, né, um ente querido lá em cima, ou seja, lá para onde for. Então, às vezes, o morrer segundo a carne, tipo, morrer fisicamente falando, não seja um problema para a pessoa, ou para você. Mas você, às vezes, fazer morrer um sonho, fazer morrer uma vontade, às vezes isso é o seu maior medo. Às vezes você não tem medo da morte física, né? Até mesmo talvez se você for de uma religião, seja evangélica ou espiritismo, você vai acreditar que morrer para você seja lucro, segundo a carne. Mas às vezes o que Deus mais quer que morra em você não é a sua carne física. Às vezes para Deus tanto faz, você está morto físico ou não. Para Deus o importante é fazer morrer aquilo que impede você de crescer. Então às vezes o que está impedindo você de crescer hoje não é uma morte física, que às vezes as pessoas até pensam, né? Quando eu morrer, aí as coisas vão começar a andar, né? Porque pensa que vai estar em outro lugar, as coisas vão andar melhor. Não, às vezes o que está te impedindo de crescer não é isso. Às vezes o que está te impedindo de crescer é um desejo humano, é uma vontade humana, é um costume humano que você tem aqui na Terra. Aqui o que Deus quer que faça você, aquilo que Deus quer que morra na gente, é tudo aquilo que impede a gente de crescer. E isso é individual de cada um. Você precisa estar buscando do Espírito o que é que tem impedido você de crescer. Então busque do Senhor, e quando eu falo do Senhor é da palavra, aquilo que tem impedido você de crescer. Isso está impedindo você de crescer, lança fora. E se isso não vai servir como progresso para o Evangelho, vamos abrir lá em Filipenses capítulo 1, verso 12. Paulo ali, ele está passando por diversas situações, mas ele fala que todas as situações que ele passou contribuiu para o progresso do Evangelho. E é aí que está uma parte muito importante, porque às vezes a gente está sofrendo, às vezes a gente está passando por situações deploráveis, a gente está passando por toda sorte de coisas ruins, e nenhuma dessas coisas está contribuindo para o Evangelho. É tudo fruto de plantações, né, ou sei lá, de coisas que não deveriam ser plantadas, mas por causa da nossa vontade, do nosso ego, do nosso querer, a gente faz crescer tudo isso e não contribui em nada no Evangelho. Então é muito importante entender, gente, que todas essas coisas só contribuem para o progresso do Evangelho se eu estiver no Evangelho. Se eu não estiver no Evangelho, o que seria o Evangelho também? Ah, eu estou igual a bispa, que toda aula falava isso. O que seria esse Evangelho? Seriam as boas notícias que vieram após a morte e ressurreição de Cristo, que trouxe a abertura do novo e do vivo caminho. Então, se eu não estiver nesse novo e nesse vivo caminho, eu não estou progredindo para o Evangelho. Primeiro porque não existe Evangelho em um ministério onde está todos mortos. Então é importante eu entender isso, que a minha vida, seja eu passando por situações de prisões ou não, ou de morte ou não, ela precisa contribuir para o progresso do Evangelho. Então, quando eu sou obediente a Deus, mesmo que segundo a carne as coisas não caminham da forma que eu gostaria, isso está progredindo, isso está contribuindo para o Evangelho crescer. E o Evangelho, gente, é algo indestrutível. Eu e você precisa colocar isso na nossa cabeça. Porque às vezes a gente pensa que está fazendo uma obra que o outro pode destruir, ou que com o tempo não vai valer a pena. Gente, olha só o apóstolo Paulo. Vamos pegar o exemplo dele rapidinho. Ele era um apóstolo diferenciado e que em determinado momento não tinha ninguém do lado dele. Ele fala lá em Timóteo assim, olha, todos que estavam comigo me abandonaram. Você imagina uma pessoa sozinha, pregando um evangelho desconhecido, né, que ele fala lá que estava oculto durante gerações,
e que, mesmo sem ninguém, essa palavra chegou até mim e até você. Olha como que esse evangelho é indestrutível. Então você precisa colocar isso na sua cabeça. Quando você pensa assim, meu, mas só eu estou pregando isso. Meu, mas a minha família sempre foi assim. Meu, mas no Jardim Robru, só a gente prega isso. Ou sei lá, né, que seja em grande parte de escala do mundo, só a gente fala isso. Aí a gente pensa, logo, logo isso aqui se desfaz. Não se desfaz. Paulo sozinho trouxe essa palavra até hoje. Você imagina eu, você e mais aí, seja quantos fiéis tem no mundo. Esse evangelho nunca será destruído. Então é muito importante a gente colocar isso na nossa cabeça, que a obra que a gente está fazendo no outro e a palavra que a gente está lançando hoje, ela é uma palavra eficaz e poderosa. Então essa palavra ela vai permanecer para sempre. Eu falo que é assim, Paulo ele lançou um evangelho que estava escondido, né? E principalmente também escondido dentro dele mesmo, porque esse evangelho é a palavra e a palavra estava dentro dele. E aí você imagina, Paulo teve a chance de trazer para fora uma palavra que estava escondida dentro dele. Então você não vai fazer diferente. Hoje você tem que trazer a palavra que está dentro de você para o lado de fora. Você vai fazer essa palavra passar a andar, sabe? Eu lembrei agora, quando lá em casa, a gente tem uma cachorrinha que quando ela fugia era um problema. Porque ela saía correndo na rua, e aí para você conseguir pegar ela era uma história. E a palavra de Deus ela não é diferente, ela é uma palavra que quando ela sai, ela vai correr. Ela vai andar e ninguém mais consegue pegar ela. Por quê? Porque ela é uma palavra que vai ficar atuando para sempre, no local onde você libera ela. E não só no local. Eu digo assim, o apóstolo Paulo, por exemplo, ele liberou essa palavra para a igreja de Filipos. Aonde, bispo, que ficava a igreja de Filipos? Você sabe o local? Eu esqueci também. Ele liberou essa palavra em especial para a igreja de Filipos. Então, assim, humanamente falando, essa palavra tinha que ter força ou poder só naquela área. Só que olha só, né? Essa palavra chegou em São Paulo, chegou no Jardim Robru, alcançou todo mundo. Tem um versículo em Romanos que fala isso, que a palavra, ela alcançou todo o mundo, e não só todo mundo, né? Mas os céus também, hoje a gente tem consciência disso. Então o que eu quero te falar é que essa palavra que a gente está lançando hoje, que aparentemente é no Jardim Robru, é em São Miguel, é em São Paulo, ela não está alcançando só essa região, ela está alcançando todo o mundo. Então quando você se apresenta como testemunha de Cristo de verdade, você não está se apresentando em um território só. Como falar, eu sou responsável pela igreja ali X. Não, a sua palavra ela está contribuindo para todo o mundo. Então a gente nunca pode colocar na nossa cabeça que a gente vai mudar 2 pessoas ou 3. Você imagina, né? Se Paulo se apegasse a isso de verdade, ele ia ter pensado, meu Deus, não converti ninguém. E até as pessoas que ele acreditava que ele convertia, olha só como que é um perigo, como a igreja de Gálatas. Ele ainda fala assim, gente, será que o meu trabalho tem sido em vão com vocês? Porque Paulo ele fala assim, olha, vocês começaram tão com pique, né? Não ele fala exatamente pique, né? Ele fala assim, vocês começaram tão maravilhados no evangelho para depois vocês retrocederem tanto. Então, se eu não tomar cuidado, às vezes até as pessoas que estão do meu lado, elas vão interferir na obra que eu estou fazendo, na visão que eu tenho da obra que eu estou fazendo. Abre rapidinho para mim, Gálatas 1:6, por favor. Paulo estava admirado que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Já imaginou se Paulo se apegasse nisso de tal forma que ele parasse o ministério dele? Ele falasse assim, peguei a igreja de Gálatas, que é uma igreja literalmente pura, embuti eles no novo e no vivo caminho, e de repente eles saem desse novo e esse vivo caminho, eles escolhem outro evangelho. Já imaginou se Paulo olhasse essa situação e falasse assim, a igreja deu errado. A igreja daqui para frente foi só para trás. Não funcionou a igreja. Porque como assim, eu faço a melhor ministração, ele fala, né, que foi uma das melhores ministrações que ele fez, foi a de Gálatas. E de repente esse povo retrocede, vou cancelar, o meu ministério e a minha obra não deu certo.
Você já imaginou se Paulo tivesse esse pensamento? Ou como lá em Corinto, quando ele fala assim, ó, vocês são selo do meu apostolado e vocês estão honrando outros. Já imaginou se ele pensasse, olha, tá dando tudo errado. Para quem eu estou dando honra, não está dando honra nenhuma. Não tá tendo fruto nenhum. Muito pelo contrário, olha só. 2000 anos depois de tudo isso que Paulo fez, a palavra que ele ministrou ainda está de pé. E vai ficar de pé. Então é importante você entender isso, que eu não posso ser embaraçado pela igreja, às vezes, local que eu estou. Porque às vezes pela igreja local que você está, você fala assim, ih, a minha obra não está produzindo nada. Na verdade, está produzindo só isso aqui, ó, que te admira ao ponto de ver que eles estão saindo, às vezes, tão depressa para outro evangelho. Mas o resultado do teu serviço não é o local que você está somente. Isso daí é só uma parte. E uma parte que Cristo pode mudar sim, ó, através de você. Às vezes pode mudar, sei lá, nos últimos 3 anos que você tenha de vida, ou que seja, às vezes vai mudar rápido, vai ser lá nos seus últimos períodos de vida humana que as coisas mudem. Mas o seu trabalho nunca é um resultado só do local que você está. Hoje a gente é um resultado até do trabalho que Paulo teve, que Pedro teve, que os apóstolos tiveram. A gente é um resultado do trabalho deles também. Então, pessoas que você nem conheceu, coloca para mim Colossenses 2:1. Pessoas que você nem conheceu face a face. Paulo fala que ele tinha uma interferência na vida dessas pessoas que ele não conhecia face a face. E com você não é diferente. Pessoas que você não conhece face a face vão ser mudadas através de você. Então não seja embaraçado por causa das pessoas que você conhece. Às vezes, essas pessoas que você conhece são só uma atividade que você está tendo para você permanecer fiel no chamado que Deus te deu. Então é muito importante você entender isso. Hebreus capítulo 2, verso 1. Vamos lá, até o versículo 3, hein? Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Então eu preciso me apegar com mais firmeza àquilo que Cristo está falando, né? Para que delas jamais nos desviemos. Então, se eu não me apegar com firmeza àquilo que Cristo está falando, eu vou acabar me desviando. Por quê? Porque o que significa se apegar à verdade de Deus? É eu ter muita comunhão com Deus. Vou ter muito diálogo com Deus, eu vou ouvir muito Deus, eu vou conversar muito com Deus. E aí eu não vou me desviar. Aí ele continua. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, para aí rapidinho. Aqui, essa palavra falada por anjos, ele está falando do ministério da lei. Lá em Gálatas, se der tempo a gente ler lá rapidinho, vai falar que a lei foi outorgada por meio de anjos. Então, essa palavra falada por meio de anjos era a palavra da lei. E toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Então, está falando aqui, né, ó, que se aquela palavra falada lá atrás teve consequências, aí ele continua. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciado inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então o que acontece? Eu preciso entender que eu não estou numa brincadeira. Que assim como lá atrás todo ato teve uma consequência, muito mais tem agora nesse ministério do Espírito. Muito mais tem agora de responsabilidade e peso, né? De glória ou de outra coisa vai ter nesse ministério de agora. Então eu tenho que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente está negligenciando aquilo que Cristo quer que a gente faça, achando que não tem consequência. Achando que uma palavra minha não vai ter um ato, às vezes, bom ou ruim a seguir. Sabe, assim como um advogado, uma palavra dele pode inocentar ou incriminar a pessoa para o resto da vida dela, assim serão as palavras que saem da minha boca. E eu não estou falando, às vezes, sobre a vida do outro, não. Estou falando sobre a nossa. Uma palavra nossa pode incriminar a gente ou confirmar aquilo que a gente faz. Vou dar um exemplo aqui para vocês. A maioria das coisas que a gente lê sobre o apóstolo Pedro incrimina ele, no sentido de coloca ele numa posição de que ele não foi testemunha de Cristo. Isso marcou a história dele.
Mas a gente não está aqui só para falar sobre Pedro. A gente também precisa entender e examinar nós mesmos para a gente não fazer parte dessa história. Que as nossas palavras vão incriminando a gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque uma palavra nossa vai mostrar se a gente está confirmando Cristo, ou se a gente está incriminando ou desfazendo o nosso próprio ministério. E aí a pessoa que está se auto-incriminando, ela não vai ter a capacidade de fazer aquilo que está lá em Hebreus capítulo 4, verso 1. Vamos ler lá. Diz assim, ó: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Então estava aparecendo para esse pessoal aqui que a palavra de Deus estava falhando, não estava funcionando. Que é a maioria das vezes que acontece para as pessoas deixarem o ministério, né? Elas acreditam que a palavra falha. Por quê? 2. Vamos descobrir o porquê que a palavra tem falhado. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então, a falta da prática, a falta de você ter relacionamento com o Espírito, porque hoje a fé é o Espírito, vai te fazer pensar que a palavra está falhando. Tem pessoas que falam assim, profetizaram isso na minha vida, ou a palavra fala isso, mas não é bem assim que funciona. Todo mundo já deve ter ouvido isso, né? Não é bem assim que funciona. A pessoa está vivendo, coloca o verso 1 para mim de novo, por favor. Ela está vivendo essa experiência de pensar que a palavra tem falhado, mas a palavra ela não tem falhado. O que está faltando, joga para o 2 para mim, por favor. O que está faltando é a manifestação de você ter comunhão com o Espírito. A partir do momento que você passar a ter comunhão com o Espírito, essa palavra ela não vai ter falhado mais, ela vai passar a funcionar em todo o tempo. Então é muito importante você entender que a palavra de Deus ela não tem falhado, e ela não falhará. O que acontece é a sua falta de comunhão com Deus, que faz parecer que ela tem falhado em algumas circunstâncias. Então, para eu tirar essa visão que eu tenho de que a palavra de Deus ela tem falhado, eu preciso passar a trabalhar mais em comunhão com o Espírito, sem ficar ouvindo falatórios, sem ficar ouvindo o que os outros estão falando. E aí eu automaticamente vou passar a parar de reclamar daquilo que a palavra de Deus ela fala. Lembrando, gente, que a palavra de Deus, ela é uma palavra que é eterna. E como ela é eterna, eu não posso ficar colocando tempo na palavra de Deus. Eu tenho que entender que Deus está falando, automaticamente eu vou ter confiança e alegria em todo o tempo. Então, para de ficar anunciando aí que a palavra de Deus tem falhado. Aí você vai falar assim, mas eu não saio por aí falando que a palavra de Deus tem falhado. As nossas atitudes vão apresentar se a gente acredita se a palavra dele tem falhado ou não. Quando a gente para o nosso ministério, seja lá por qual motivo seja, a gente está apresentando aí para o universo que a palavra tem falhado. Quando a gente fica desanimado, ou quando a gente fica reclamando da vida, a gente pode não estar falando que a palavra está falhando, né? Mas as nossas obras estão falando. Então, que a gente tome cuidado com isso, porque você foi chamado para ser testemunha de Cristo, amém? Senhor, eu te agradeço nesta manhã e eu já declaro essa palavra trabalhando sobre todo o nosso corpo, para que em tudo, seja comendo, seja bebendo, seja andando, Senhor, seja fazendo a obra que for, sirva para o louvor e para a glória do nosso reino, Senhor. Porque eu sei que em todas as coisas o Senhor tem a primazia para sustentar e convergir tudo com honra, com glória e com louvor. Amém.